E aí, então, galera? Firme e forte. Moçada, então é o seguinte, aquilo que a gente tinha combinado, né? Nós já falamos quase tudo sobre divisão celular mitótica, mas falta um pedaço relativamente importante. Então, nós vamos dar uma revisãozinha naquilo que nós falamos em sala de aula hoje e depois completar com as informações que não foram ainda abordadas, tá bom? Que é o gráfico, que é a diferença de mitose animal e vegetal e por aí vai. Beleza, galera? Vamos dar uma revisãozinha fase a fase, porque isso aqui é chato, é sempre bom ver mais um pouquinho, né? E depois, no final da aula, eu vou passar um filminho para vocês verem, tá bom? Mas depois eu converso mais sobre o filme com vocês. Só um instantinho, vou lá abrir o nosso material. É a mesma apresentação, só que eu fiz algumas modificações nas ilustrações, que talvez fique mais fácil para vocês identificarem. Eu achei que fica mais legal. Bom, a gente falou o que é mitose, das características de mitose, a gente falou das funções da mitose, crescimento, desenvolvimento, reparo, reposição e reprodução, né? Aí a gente foi falar das fases da mitose. Mitose, fase a fase. Aí a gente foi falar da prófase, primeira das fases, a ilustraçãozinha nova está aí, né? Onde a gente colocou. O que está acontecendo aqui? Duplicação dos centríolos, encaminhamento dos centríolos para polos opostos, formação dos fusos, que são essas fibras maiores, a formação dos ásteres, que são essas fibras menores, o desaparecimento do envoltório nuclear e os cromossomos agora em prófase eles vão começar a sua condensação, vão começar a condensação, mas não vão alcançar o máximo da condensação ainda, tá bom? Isso é prófase. Então, lá, fase mais longa da mitose, né? Duplicação dos centríolos e migração dos meios para polos opostos, formação dos fusos e ácidos, desorganização do envoltório nuclear e nucleolo, né? E condensação e migração dos cromossomos já duplicados, né? Em duas cromátides, como você já está vendo aqui. Nós saímos da prófase e entramos na metáfase. Aí você está vendo, né? Os centríolos já ocupam os polos opostos, os ásteres, que são os curtinhos, e os fusos totalmente formados, né? Os fusos já estão ligados nos centrômeros dos cromossomos e, principalmente, os cromossomos aqui alcançam o máximo da condensação e se posicionam em linha, tá? Em linha. Isso aqui é muito importante. O máximo da condensação e o posicionamento em linha é o que caracteriza a metáfase. Aí a gente falou que é justamente porque os cromossomos estão bem posicionados e no máximo da sua condensação, é fácil identificá-los no tal do exame do cariótipo que a gente falou durante a nossa aula. Depois nós fomos para a terceira fase, a terceira da anáfase, né? A terceira da mitose, que é a anáfase, onde nós vamos ver encurtamento dos fusos, o rompimento dos centrômeros e a separação das duas cromátides irmãs, né? Vem uma cromátide irmã para cá, outra para cá, uma cromátide irmã para cá, outra para cá, ok? Enquanto elas migram, tá? Elas já começam a se descondensar. Então, tá lá, encurtamento dos fusos, desorganização dos centrômeros, separação das cromátides irmãs, né? Que inicia a migração pelos parapolos opostos, enquanto também se inicia a sua descondensação. Beleza? A quarta e última fase, que a gente falou, cromossomos chegam, as cromátides chegam já descondensadas a polos opostos, né? E já são considerados cromossomos. Se refaz o envoltório, né? Vai se refazer também o nucleolo, nesse momento aqui, tá? Se desfaz fusos e ásteres, ok? E, por fim, acontece a citocinese, a divisão do citoplasma. Fechou? De tal maneira que, no final, eu tenho duas células geneticamente idênticas à célula inicial. Tá? Essa é a ideia da telófase. Bom, isso aqui a gente viu em sala de aula. Vai mostrando o ciclo todo, né? Que a gente também comentou. Aqui, a entéfase, G1S, G2, e depois prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Agora, aquilo que eu falei para vocês, galera, esse gráficozinho, principalmente quando se fala em Enem, você tem que ficar preocupado com esse gráfico, tá?
Preocupado no sentido assim, atento, que costuma cair bastante. Também cai em primeira fase de VUNESP, e agora também, galera, que a gente sabe que a VUNESP, a segunda fase da VUNESP, vai ser também questões testes, então a gente vai imaginando aí, né, que também possa cair nesses grandes vestibulares esse questionamento aqui, porque aborda vários conhecimentos simultaneamente, que são os gráficos. Bom, perdão. Vamos ver aqui, ó. Essa é a célula base, né? Nós estamos vendo uma célula base com a membrana, o envoltório e os 4 cromossomos em G1. Vai passar pela duplicação dos cromossomos na fase S, passar pela fase do descanso na fase do G2 e vai chegar em prófase dessa maneira aqui. Vocês estão vendo, né? Cromossomos no máximo da sua condensação? Não, isso é só metáfase, tá? Nós temos aqui a prófase, né? E no começo e no final da prófase já. Cromossomos no máximo da sua condensação? Não. Cromossomos no máximo da condensação é metáfase, tá bom, galera? O que você está vendo aqui? Vamos contar os cromossomos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, Luizinho, tem o mesmo número de cromossomos. Isso, muito bem, ó, tá vendo? Ó, o número de cromossomos não vai aumentar, beleza? Tá bom? O número de cromossomos não aumenta. Aí a gente vai sair da prófase e vai para a metáfase. Lá eu estou com os cromossomos, agora sim, no máximo da sua condensação e posicionados em linha, é a tal fase do cariótipo, né? Mas vamos contar os cromossomos? Vamos. 1, 2, 3, 4. 4 cromossomos, tá? E aí, galera, vocês estão vendo que também o número de cromossomos não vai variar, tá? Nós estamos com o mesmo número de cromossomos lá desde o início. Aí a gente vai na anáfase, tá? A anáfase, cada 2 cromátides, porque ainda não são cromossomos, cada 2 cromátides formam um cromossomo. Então, eu tenho 2 cromátides 1, 2 cromátides 2, 2 cromátides 3, 2 cromátides 4. Então, aqui eu também tenho 4. Aqui está rasurado, porque eles erraram aqui no... Isso aqui é do livro, viu, galera? Não é meu, não. Eles erraram aqui, tá? É 4 cromossomos aqui também. Falou? Então, ó, revendo, ó. Não muda o número de cromossomos. A ploidia não muda em nenhum momento. E quando chega na última fase, né? Cada cromátide dessa que chegar de um lado e cada cromátide dessa que chegar do outro lado vão estar descondensadas e aí passam a ser considerados cromossomos. E aí cada nova célula, cadê minha setinha? Cada nova célula tem 4 cromossomos. Os mesmos 4 lá do início, ó, os mesmos 4 lá do início. Falou? Então vocês estão vendo que a ploidia ou o número de cromossomos durante todo o ciclo celular que envolve mitose não sofre alteração. O número de cromossomos se mantém durante todo o ciclo, tá bom? Não é a mesma coisa que acontece com o DNA, com o material genético. Por quê? Vamos contar agora o filamento de DNA, tá bom? Cada cromossomo é formado por um filamento de DNA aqui. Então, eu tenho 4 cromossomos, 4 filamentos de DNA. Mas você lembra o que acontece na fase S. O que acontece na fase S? Cada cromossomo passa a ser formado por 2 cromátides, né? Então, eu passo a ter, ao invés de 4 filamentos de DNA, cadê minha setinha aqui? Ó? 4 filamentos de DNA, no final da fase S, eu já vou ter 8 filamentos de DNA. E aqui a gente consegue contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque cada cromossomo tem duas cromátides. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E cada cromátide dessa é uma cópia do cromossomo inicial, não é isso? Então, vocês estão vendo, ó, que a quantidade de DNA dobra. A quantidade de DNA dobra. Dobra na fase S, tá? Ó, é onde acontece a duplicação do cromossomo. Aí vai se manter duplicado durante toda a mitose até chegar em anáfase. Por quê? Na anáfase, com a separação das cromátides irmãs, cada cromossomo volta a ter 4 filamentos de DNA dessa nossa célula exemplo aqui, ó, tá? Então, eu tinha uma quantidade X, eu dobrei, ó, 8, dobrei, depois eu volto a ter X de novo, que é 4 quilos. Tá vendo? Ó, tá bem? Então, eu tinha uma quantidade, X passou a ser 2X, mantém 2X, depois volta para X de novo. Ok? No nosso exemplo, X é igual a 4. Então, você está vendo aqui, galera, que no gráfico a gente percebe que
haploidia, isso é, o número de cromossomos durante o ciclo celular que envolve mitose, não sofre alteração. Por outro lado, a quantidade de DNA sofre com a duplicação do material genético na fase S e a redução da quantidade de material genético na passagem de anáfase para telófase. Fechou, galera? Tranquilo? Tá, então, ocupar uma célula padrão com 2Ms igual a 4. Valeu, galerinha? Tranquilo? Joinha? Posso ficar tranquilo? Qualquer coisa, depois a gente volta a perguntar e falar sobre isso. Ok? Bom, aqui alguns exemplos de células, né? Fotos reais de células, para você reconhecer que aquilo que a gente está falando tem fundamento dentro da realidade. Então, por exemplo, você está vendo aqui, ó, começando a condensar os cromossomos. Tá? Você não consegue saber onde começa um, acaba o outro aqui. Então, isso aqui é prófase, tá vendo? Ó. Aí esses aqui, que é tudo uma mancha só, que está tudo aqui em intérfase, tá? Nem começou a condensação ainda. Então, isso aqui é intérfase. Aqui já começou a condensação. Então é a prófase, né? Beleza. Aí você está vendo aqui, quer ver? Vamos ver aqui embaixo que são os mais legais. Separação das cromátides irmãs. Ó, fácil você ver as cromátides vindo para cá, outras para lá. Anáfase, né, galera? Facinho, facinho. Ó, cromossomos posicionados em linha, no meio da célula. Metáfase, ok? Prófase, tá? Ó, prófase, começando a condensação agora. Fechou? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vamos. Então, por exemplo, você está vendo aqui algumas situações também. Ó, de novo, anáfase, ó, as cromátides separando aqui. Beleza? Tá? Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Aqui, metáfase, aqui, ó, tá? Os cromossomos posicionados em linha. Belezinha, tranquilo. Tá certo? Quer dizer, você olhando, olha essa aqui que maravilhosa, galera. Começo já de telófase, né? As cromátides em polos opostos e já formando uma parede celular aqui no meio, dividindo essa célula em duas. Então, você olhando as células, você consegue. Olha uma metáfase bem feitinha aqui, ó, tá? Melhor que aquela outra que a gente viu antes. Uma metáfase bem feitinha aqui, cromossomos no máximo da sua condensação posicionados em linha. Então, eu tenho fácil, né? Fácil a gente imaginar, ver, né? A prófase aqui, metáfase aqui, a anáfase aqui, né? Já facinho, facinho você detectar cada um deles. Fechou, galera? Até eu que não enxergo, dá para ver. Falou, galera? Tranquilo? Então, tá bom. Observação. Em geral, a mitose produz, a partir de uma célula, duas células com o mesmo número de cromossomos, sendo esses idênticos, geneticamente idênticos. Tá. Porém, né, no entanto, o conteúdo citoplasmático pode não ser idêntico, pois a divisão das organelas citoplasmáticas nem sempre, né, é coordenada com a divisão do núcleo. Então, às vezes, por exemplo, né, uma célula tem 80 mitocôndrias. Aí acontece a citocinese, acaba indo, sei lá, 38 para um lado, 42 para o outro. Tá? Então, não fica certinho. Mas depois elas se reorganizam e completam as organelas que, porventura, estejam faltando. Falou? Uma outra coisa. É possível ter variabilidade genética em mitose? Só se houver mutação, tá bom, galera? Se não houver mutação, não existe variabilidade genética em mitose, tá? Aí, então, não é a mitose que é a causa da variabilidade genética, e sim a mutação que pode acontecer com aquela célula durante esse processo. Fechou? E, para a gente terminar de falar mitose, galera, uma questãozinha que caiu na última FUVEST, que são as diferenças, né, da mitose animal e da mitose vegetal. Você está vendo aqui uma célula vegetal. Vamos caracterizar algumas estruturas aqui. Tá? Eu tenho uma parede celular, você está vendo aqui. Eu tenho um núcleo bem delimitado, bonitinho aqui, certinho. Tá? Tudo bonitinho, certinho. Tem os complexos de Golgi aqui, certinho, bonitinho. Beleza. E aí, grandes vacúolos, né? Esse daqui é. Aí, o que acontece? Ó, o núcleo está se duplicando, tá vendo?
Está se duplicando. Duplicou, beleza. Aí começa a formar, posicionar complexo de Golgi aqui no meio para formar a nova parede celular. Vamos chamar isso aqui de lamela média. Fechou, galera? E aí, aqui, ó, isso aqui é chamado de lamela média. Aí, no fim, acontece a citocinese, a divisão do citoplasma. Reparem que essa divisão do citoplasma não foi para o estrangulamento, não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora. Fechou? Então, algumas diferenças que são importantes aqui, tá bom? Primeiro, né, a mitose vegetal difere da mitose animal por, primeiro, não possui ásteres, ela é anastral, ela não possui as fibras curtas. Tá? Vou até voltar aqui para mostrar para vocês se você não lembra. As fibras curtas são essas aqui, ó, pititinhas, tá vendo? Ó? Essas pititinhas aqui, ó, tá? Não tem áster. Agora, por que não tem áster? Porque também não tem centríolo, né? Então, uma célula vegetal não tem áster e nem tem centríolo. Falou, galera? Isso é uma característica. E outra, a citocinese, quer dizer, a divisão do citoplasma, é centrífuga. É de dentro para fora, de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Fechou? A gente já comentou isso naquele impresso que vocês receberam lá no começo do ano, falando dos padrões celulares eucariontes e procariontes, e a gente colocou isso lá, né? Então, você está vendo aqui uma célula vegetal em G1, aqui já na telófase, né? Aqui já acontecendo a citocinese, né, no final da telófase, e as duas novas células. É importante você lembrar, então, dessas três diferenças. Primeiro, não possui centríolo nem áster. Não possui centríolo, primeiro. Não possui áster, segundo. E não possui, e a citocinese é de dentro para fora e não de fora para dentro. Fechou? Tranquilo? Bom, feito isso, então, agora, a gente pode ver o nosso filminho que eu estava falando para vocês. Galera, esse filminho ele coloca toda a dinâmica, desde da interfase G1, S, G2, e descreve muito bem. E tem uma musiquinha também muito bonitinha, bem medieval, assim, saca? É muito legalzinho. Mas o cara também fala muito bem, eu acho que vai ilustrar bem a nossa aula aqui com vocês. Por favor, acompanhem isso daí. E se vocês quiserem depois, às vezes, dar uma travada, alguma coisa assim, se vocês quiserem assistir depois, é só você copiar o endereço aqui embaixo e no YouTube que você vai assistir lá, tá bom? Então, vamos lá, galera. Eu vou ficar quietinho agora para você ouvir o que o cara vai falar. Beleza? Então, vamos lá. Olha a musiquinha, galera. Após a replicação do DNA, os cromossomos começam a se condensar. O DNA condensa se enrolando ao redor de proteínas nucleares chamadas histonas, formando os cromossomos. Essa estrutura, como um colar de monas, é chamada de cromatina. À medida que a célula se prepara para a divisão, a cromatina se condensa ainda mais, encurtando e condensando o cromossomo. Os cromossomos replicados são chamados cromátides. A replicação do DNA e a formação das cromátides irmãs é uma parte do ciclo celular. Para se preparar para a divisão, a célula passa por uma metáfase que pode ser dividida em três fases distintas. Durante a fase G1, intervalo, todas as organelas e componentes citoplasmáticos, incluindo centríolos em células animais, são replicados. Assim, durante a fase S, de síntese, DNA é replicado. Finalmente, durante a fase G2, ou intervalo,
toxinas necessárias para o processo de divisão celular são produzidas. A maioria das células eucarióticas passa boa parte do tempo do déficit e um período de divisão celular, mitose. A célula agora está pronta para fazer mitose, que consiste em prófase, metáfase, anáfase e telófase. Durante a prófase, os cromossomos podem se tornam visíveis, como duas cromátides irmãs mantidas juntas pelo centrômero. O citoesqueleto se desfaz à medida que o fuso mitótico começa a se formar. Em células animais, o centríolo exerce um papel importante na distribuição dos cromossomos na divisão celular. Os centríolos migram para polos opostos da célula e estabelecem uma ponte de núcleos, chamado de fuso mitótico, e a carioteca se desfaz. Próximo ao fim da prófase, os cromossomos se ligam por proteínas nos seus centrômeros, chamado de sinetómero, aos produtos de cada polo, movendo os cromossomos em direção ao equador da célula. Durante a metáfase, todos os cromossomos estão alinhados no equador da célula, chamado de placa de anafase. A anáfase começa pela degradação das proteínas que prendem as cromátides irmãs, liberando os cromossomos individuais. Os cromossomos agora livres são puxados por seus citoplasmas para os polos opostos da célula. Na telófase, o súmito de clivagem se forma no centro da célula. Esta indentação é feita com um anel de construção de filamentos de actina que percorre toda a célula por dentro. Os cromossomos se juntam em polos opostos da célula e começam a descondensar à medida que o envelope nuclear começa a se refazer. O fuso mitótico se desfaz, os microtúbulos são despolimerizados em monômero de tubulina, que podem então ser usados para refazer o citoesqueleto das novas células finas. Em células animais, a citocinese completa a divisão celular por estender o suco de unidade até a completa separação das duas células finas. Como as paredes celulares das células de plantas não podem ser constituídas pelas fibras de actina, um conjunto de vesículas forma uma membrana celular chamada de placa celular. Assim como células animais, a citocinese finaliza a divisão do citoplasma entre as duas células finas idênticas. Durante o ciclo celular, alguns pontos de checagem existem para garantir que o processo esteja ocorrendo sem erros e, caso contrário, o ciclo celular vai parar para checar esses erros e corrigi-los, ou possivelmente impedir que essa célula continue a divisão celular. O primeiro ponto de checagem ocorre no G1/S e é considerado um ponto de checagem primário em que a célula continua ou para o processo de divisão. Sinais externos e fatores de crescimento podem influenciar o ciclo celular antes ou durante este ponto de checagem crítico. O ponto de checagem G2/M permite a célula que passou com sucesso nas três fases internas que começa a mitose. O último ponto de checagem é o ponto de checagem difuso, que garante que todos os cromossomos tenham se ligado a sua preparação para a anáfase. Fatores de crescimento, o tamanho da célula e o estado nutricional da célula são fatores que contribuem para a regulação do ciclo celular, para que apenas a célula se evoluam no tempo apropriado. Uma vez que todos os pontos de checagem passam, a célula está liberada para se dividir. Na intérfase, a citocinese, todo o processo de divisão celular dura entre 10 e 20 horas, em média, em células animais e vegetais. Dependendo da natureza e curso dessa célula, a divisão celular ocorre em diferentes frequências. Em humanos, as células da pele têm uma alta taxa de mutação devido ao gasto de adquirido e passam por mitose frequentemente, enquanto outras células, como os neurônios e músculos de uma raramente se limitam à exatidão da mitose, assim como a consistência dos pontos de checagem durante a intérfase garantem que a maioria das células dos organismos eucarióticos produzem cópias exatas de si mesmas. Esse processo permite o crescimento e reparo necessários para a fisiologia do todo, assim como para a vida. Bom, galerinha, então, como eu falei para vocês, é isso daí. Espero que vocês consigam ver o filme direitinho, ter escutado bonitinho. Qualquer coisa, eu falei que aqui embaixo está o endereço, né, do YouTube dessa projeçãozinha. E eu tenho certeza que agora vocês vão ficar tranquilos para poder fazer esses exercícios. Lembra que eu pedi para não fazer os exercícios de mitose agora, tá?
deixa para fazer na semana que vem, junto com a aula de meiose. Aí sim, a gente vai ficar sabendo, e você também, se os cromossomos, se você está sabendo mesmo, mitose e meiose, ou se você tem alguma dúvida. Fechou, galerinha? Tranquilo? Bom, moçada, é isso aí, tá? Nós fizemos, então, a nossa aula, depois, agora, essa projeçãozinha, esse filminho, tudo desenhadinho, tudo bonitinho. Espero que tenha sido interessante e proveitoso para vocês, tá bom? E qualquer coisa, a gente está no plantão. A maioria de vocês tem meu WhatsApp também. A hora que vocês quiserem, tá? É só mandar uma perguntinha, que a gente está aí para, a qualquer momento, tirar essa dúvida de vocês. O interesse nosso é que você realmente aprenda isso, porque é uma parte muito importante das nossas provas, os questionamentos sobre divisão celular. E existe um outro aspecto aqui, galera, que quando a gente for falar de meiose, a meiose 2, né, a segunda fase da meiose, é uma mitose. Então, você estudando bem a mitose agora, você, além de aprender mitose, já vai estar sabendo metade da meiose. Então, se atentem a isso, se dediquem a isso. É uma matéria fácil, é tranquilo, é chatinha, mas é muito fácil. Tá? E eu espero de vocês essa dedicação. Galerinha, um grande beijo no céu da boca de vocês. Muito obrigado e até semana que vem, galera. Valeu, até e se cuidem. Ótimo final de semana para vocês. Tudo bem?